Vocês enfrentam um tipo de luta com uma herança de vocês. Amém? Eu tenho uma grande luta com uma herança minha. Mas eu disse para Deus que eu não abro mão da minha herança. Porque se eu abrir mão, o inimigo vai tomar posse. Aí não adianta eu chorar. Não vai adiantar eu chorar, Deus, mas por que isso? Fui eu que abri mão. Então Deus vai cobrar de mim, como Deus já falou comigo. E se eu abrisse mão, o sangue do meu esposo iria cair sobre a minha vida. Eu falei, então Deus, eu vou lutar. Eu vou lutar mesmo chorando, com muitas lágrimas, eu vou lutar. Amém, mulheres? Então, vocês aqui estão não abrem mão de suas heranças, porque na história da Bíblia, Nabote, eles tinham uma plantação de uva ao lado do palácio do rei Acabe, que, por consequência, tinha a sua esposa chamada Jezabel, uma mulher totalmente diabólica. O que o rei Acabe chegou para esse Nabote? Ah, vamos fazer troca? É como se fosse um terreno, como se fosse um terreno aqui ao lado. O pastor Adonias chegasse para o dono e falasse, me venda esse seu terreno, vamos fazer troca com outro lugar. Aí o que Nabote falou? Não, Senhor, eu não abro mão da minha herança. E quando eu li essa palavra, Deus me estava no meu coração. Você, mulher que está, eu, mulher que está, você vai abrir mão da sua herança? Você vai deixar que Acabe e Jezabel tomem posse daquele que não é dele? Porque a herança é sua, a herança é minha. Se nós abrirmos mão, pode ter certeza que Jezabel e Acabe vai tomar posse. Como eles tomaram? Só que de uma forma diabólica. O que Jezabel fez? Mandou cartas para a vizinhança falando que Nabote tinha amaldiçoado o rei e Deus. O que aconteceu? Esse homem foi morto, apedrejado. Mas ele não abriu mão da herança. Amém? Então, a Jezabel, da história, a rainha Jezabel, ela agiu de má fé de forma diabólica. Esse homem perdeu a vida dele, mas ele foi até o fim. Amém? Então, que vocês que aqui estão, você não abre mão do seu herança por nada. Talvez você possa pensar, mas irmã, a minha vida é só choro, é só angústia, é só tristeza. Não abra mão, mulher. Se você abrir mão, não tenha certeza, não tenha dúvida que o inimigo vai tomar posse. Porque é o que mais ele está esperando é isso, que você abra a mão. Aí está fácil para ele. Agora, se eu e você fomos que nem Esther, Deus começou a ministrar no meu coração, a rainha Esther, ela pagou um preço de morte. Ela arriscou sua vida. Ela pagou um preço assim que ela poderia ser realmente morta. Mas ela não abriu mão de ver o seu povo liberto. A sua herança era o seu povo. E ela também, como sendo judia, ela poderia também ser morta. Mas o que ela fez? O que ela disse? Se eu perecer, pereci. Então, que se eu e você tivermos esse pensamento, mas é só choro, irmã. Mas o que a palavra de Deus fala? Que quem semeia com lágrimas colhe com alegria. Ah, irmã, eu não aguento mais. Como que você não aguenta? Se Deus fala que a luta só vem até onde a gente pode suportar. Não só vem luta que nós não possamos suportar. Como que você pode dizer, Deus, eu creio no Senhor, aqui na casa do Senhor, você levanta sua mão, eu creio, chega na sua casa, você está falando o contrário. Não tem jeito, não tem solução, não aguento mais. Como? Nós não podemos ter duplicidade de palavras, mulheres, nem de pensamento. Porque esses pensamentos que vêm na nossa mente, não tem jeito, é o inimigo que coloca. Por quê? Deus nos faz uma promessa? Então nós não podemos abrir mão da nossa herança. Tem um louvor novo do Regis Danese, que ele fala mais ou menos assim, restitui os meus sonhos, faz de volta o que é meu. Não abro mão da minha herança, a promessa que Deus me fez. Então esse louvor é maravilhoso. É um dos novos que ele tem. Então, que eu e você não possamos abrir mão das nossas heranças. Não abra mão dos seus esposos, não abra mão dos seus filhos, não abra mão dos seus irmãos. Por mais impossível que seja, por mais que você possa pensar, mas o meu irmão, ele bebe, ele fuma, ele usa droga. E daí, para Deus isso é um impedimento? Para Deus o piscar de olho não transforma. Só que eu e você temos que pagar o preço. Joelhinho no chão, jejum, oração às madrugadas, porque se não for assim, não vai resolver. Se for na carne, nós vamos nos cansar, porque eu cheguei a um cansaço físico, emocional e espiritual total. Porque eu estava lutando com o meu eu. Quando eu passei a lutar, espiritualmente, as coisas começaram a mudar. Talvez vocês possam pensar, mas que mudança é essa, irmã? É algo assim que todo mundo está vendo? Ainda não, mas eu estou vendo. Eu sei o que Deus está fazendo e o que Deus vai completar, porque Ele apenas começou. Então, a obra vai ser completa. Amém? Talvez pessoas de fora possam pensar, mas desse jeito, como que Deus está trabalhando? Eu sei que Deus está trabalhando na vida do meu esposo, porque Deus tem usado a vida dele no local onde ele fica.
E Deus está preparando ele. Eu sei que Deus está preparando porque Deus falou recentemente que ele tem um grande chamado. Por isso que o inimigo atormenta tanto a vida dele para tirar a minha paz. Amém, mulheres? Então, vocês que estão enfrentando problemas com seus esposos, com seus filhos, eu tenho certeza que aqui tem mães que têm passado, assim, sofrimentos imensos com seus filhos. Não abra mão da sua herança. Se você abrir mão, Jezabel e Acabe vai tomar posse daquele que não é deles, é seu. Amém. Depois você vai adiantar e falar para Deus, mas Deus, você que abriu mão. Eu que abri mão. Amém, mulheres? Amém. Não importa o preço que vocês paguem. Ah, mas o preço é alto demais. Mas quem foi que disse que as coisas são fáceis? As coisas não são fáceis. Amém? Quero uma dica de algo que funciona? Jejum. Jejum é uma arma espiritual importantíssima. Depois que eu descobri o caminho do jejum, meu Deus. Coisas assim sobrenaturais que Deus tem feito. E eu creio que muito em breve vai ter um grande testemunho a dar. Amém? Amém. E agora a gente vai passar para a parte final.